Olá a todos, meu nome é Benício Cardoso, estou aqui apresentando o Tech Challenge da fase 2 do nosso grupo, formado por mim, pelo Marcelo Viana de Araújo, Valquíria Faria e Nirton Afonso, em razão do nosso curso de pós-graduação em IA para Devs. Nessa etapa do projeto, nós evoluímos a nossa solução de classificação de diagnóstico para condições de tireoide, focando em três pilares fundamentais: a otimização automática de hiperparâmetros via algoritmos genéricos para maximizar a assertividade diagnóstica e a integração com LLMs para traduzir predições complexas e probabilidade em relatórios clínicos interpretáveis. A disponibilização em produção através de uma API REST robusta com Fast API pronta para implantação em nuvem. Como vocês podem ver na arquitetura exibida na tela, nós cobrimos desde a ingestão e tratamento de dados, a busca evolutiva via biblioteca DAP, e a geração de relatórios explicativos, e a expostulação dos serviços com monitoramento e logs estruturados. Fizemos a preparação do ambiente, importamos as bibliotecas, e aí passando para a preparação dos dados, nós trabalhamos com exames clínicos contendo 3.163 registros e 26 variáveis, cobrindo dados demográficos e marcadores hormonais essenciais como TSH, o TSH, o T3, TT4, TU, T4U, FTI e TBG. Nós adotamos uma postura rigorosa, removendo 77 registros duplicados para evitar o viés, evitar qualquer viés, mas preservamos valores extremos representativos do contexto médico. Nós identificamos um forte desbalanceamento de classes, cerca de 95% dos casos são negativos e apenas 5% têm hipotiroidismo. E para lidar com isso de forma correta e sem vazamento de dados, aplicamos uma divisão estritamente estratificada, com 70% no ajuste de aprendizagem, né, para fazer o treino, e 15% validação e o restante dos outros 15% para teste. E assim nós estruturamos um pipeline com Column Transformer da Scikit-Learn, imputação por mediana em variáveis numéricas, por moda em categóricas, padronização com Standard Scalar e codificação One-Hot Encoder, garantindo reprodutibilidade com a fixação da semente global. Para fundamentar a nossa análise, nós treinamos com o modelo Random Forest, que foi o que apresentou melhor desempenho preliminar. No domínio da saúde, a acurácia isolada é uma métrica enganosa. Como 95% do nosso dataset é de classe negativa, um modelo ingênuo que chutasse apenas negativo teria 95% de acurácia, mas erraria todos os diagnósticos de pacientes doentes. Ao avaliar o nosso baseline, percebemos que o recall para a classe positiva ainda deixava uma margem indesejável de falsos positivos ou falsos negativos, num cenário crítico na medicina. Hiperparâmetros com quantidade de árvores, profundidade máxima, número mínimo de amostras por nó e o peso das classes alteram diretamente a sensibilidade. Por isso, nós decidimos ir além dos métodos convencionais, né, e implementarmos uma busca meteorística via algoritmos genéticos. E aqui nós chegamos à parte central da nossa solução, que é a otimização meteorística dos hiperparâmetros com a biblioteca DAP. Só para esclarecer aqui os detalhes técnicos da nossa modelagem evolutiva, destaco três pilares principais. Primeiro, qual é o modelo que nós escolhemos, né? O modelo de machine learning escolhido. Eu estou aqui na parte de importação, né, das bibliotecas e a gente já pode perceber aqui que a gente escolheu o Random Forest Classifier,
que faz parte, né, do Scikit-Learning. A gente vê aqui que a base, o baseline foi utilizado no Random Forest, mas o algoritmo base do Machine Learning a gente utilizou o Random Forest Classifier. E aí, cada indivíduo ou cromossomo da população, né, representa um vetor com 6 hiperparâmetros que eu destaco aqui. Primeiro, o N-estimators, que são a quantidade de árvores do conjunto, o max depth, que é a profundidade máxima, incluindo a opção sem limite explícito, o mean sample split, que é a quantidade mínima de amostras necessárias para dividir o nó, e o mean sample leaf, quantidade mínima de amostras em cada folha, e o max features, que é a estratégia de seleção das variáveis avaliadas em cada divisão. E aí o segundo pilar é o cálculo da fitness, ou da função de aptidão, né? Primeiro é importante destacar aqui que o fitness de cada indivíduo foi calculado avaliando o modelo treinado com o seu respectivo conjunto de hiperparâmetros dentro de um esquema de validação cruzada estratificada em 3 dobras. E aí a gente pode observar aqui que os CVs splits igual a 3 e o Stratify K-Folk, né, ele está determinado dentro do padrão de N splits aqui, e é aplicada exclusivamente sobre a base de treino. E aí, passando, né, pela codificação dos genes, cada indivíduo é composto por 5 genes, na mesma ordem dos hiperparâmetros representados acima. E para max depth, o gene armazena a posição em uma lista que contém none e os valores inteiros de 3 a 20. A mesma estratégia de índice é utilizada para max features. E aí a gente utiliza aqui, né, o algoritmo genético Concache, que acelera bastante e evita treinar novamente combinações já avaliadas. E aqui, especificamente, né, a nossa função fitness, que é a função de aptidão, já é aplicada essa função. Né, o fitness final atribuído ao indivíduo é a média aritmética do F1 score obtido nas 3 dobras de validação, como a gente viu acima. Escolhemos o F1 score por ser o ganho harmônico entre precisão e recall, garantindo que o modelo seja penalizado se ignorar a classe doente. E aí, dentro da implementação do algoritmo genético para recombinação genética, registramos no toolbox a função tools cx toolpoint, como a gente pode ver aqui nesse ponto do código, que é o cruzamento de 2 pontos. Essa técnica escolhe aleatoriamente 2 pontos de corte no vetor de hiperparâmetros dos 2 indivíduos pais e troca o segmento intermediário de genes entre eles, e isso permite trocar blocos inteiros de hiperparâmetros funcionais sem destruir soluções promissoras. E aí, né, complementando o algoritmo, nós utilizamos também a seleção por torneio, né, e, que é o Cell Tournament, para escolher os mais aptos em mutação adaptativa para manter a diversidade. Como vocês podem acompanhar no gráfico na tela, exatamente esse gráfico que é a evolução do recall médio da população, né, a gente pode perceber e acompanhar nesse gráfico que o processo fez com que o fitness médio e máximo da população subisse de forma consistente a cada geração, até encontrar a configuração ótima de hiperparâmetros. Então fizemos lá o treinamento do modelo final otimizado e também fizemos a avaliação do modelo baseline. E com isso, analisando, fazendo a comparação, né, entre os dois modelos, a gente vai ter uma tabela logo aqui abaixo, além do gráfico, né, que faz essa comparação. A gente vai perceber que o modelo otimizado ele respondeu, ele tem uma resposta melhor do que o baseline. A gente vai perceber aqui que o modelo otimizado, né, pelo AG obteve um salto relevante tanto no recall, a gente vai perceber aqui, ó, no recall,
né, que o otimizado tem um salto bem interessante, e também o F1 Score também tem, ele ele é melhor, né, para a classe hipotireoidismo em relação ao baseline. Em seguida, nós fizemos uma classificação, né, das features mais importantes ou mais relevantes dentro do modelo otimizado. E aqui a gente tem, em primeiro lugar, aqui a TSH, depois a FTI, enfim, e aí depois as demais features. Nós logo em seguida, aplicamos então como um diferencial dentro da nossa solução, né? Que foi transformar essas variáveis que são numéricas, tá? E aí preparamos a LLM para isso, no modelo de machine learning, né? Que é uma explicação mais clínica, né? Mais apropriada ali para dar o diagnóstico para o médico. E aí criamos então a LLM, fizemos uma preparação aqui dos dados para interpretação da LLM, inserimos alguns valores para que a gente pudesse observar o resultado, né, de- desses valores em relação à interpretação da LLM. Ela, aqui está todo o prompt da LLM que foi gerado, e após após rodado, né, ele fez a interpretação, e aí a gente pode ver que no resultado, a gente observa aqui na tela, né, ah, o relatório, ele é um relatório totalmente estruturado e claro, em português, destacando quais marcadores hormonais justificam a suspeita de hipotiroidismo, e o relatório inclui explicitamente um disclaimer ressaltando que a ferramenta atua como suporte e, segundo a opinião, preservando a soberania do profissional médico. E a gente vai ver isso nesse texto, né, que é a interpretação gerada pela LM, como ele faz todas essas recomendações, né, no seu resultado. E assim, para que o uso dessa API, dessa LLM possa ser disponibilizado, a gente deixou então na, no JobLib, né, serializamos o pipeline em um artefato JobLib e criamos a API REST com Fast API, a demonstração no Swagger da tela, e destacamos os nossos endpoints principais no GetHealth, o Predict, Metrics e Docs. E este último que apresenta aí a documentação interativa da API. E aí, para fechar, fizemos aqui a validação funcional dos endpoints, para ver se estava tudo funcionando, se está tudo ok. E, e depois colocamos, né, implementamos aqui a documentação e como ter acesso, né, ao código, enfim. E a API, ela fica pública, né, uma URL pública, e constitui evidência da implantação na nuvem dessa API. Enfim, e eu quero aqui, em nome de todo o grupo, Marcelo, Valéria, Nirton, eu, Benício, né, concluímos que os objetivos da fase 2 do Tech Charge foram totalmente alcançados, porque nós comprovamos aí o poder dos algoritmos genéticos para otimização automatizada de hiperparâmetros, adicionamos inteligência explicativa às predições através de LLMs e entregamos uma solução pronta para a produção, containerizada e pronta para integração em nuvem. Reforçamos nosso compromisso ético. Esse sistema foi desenhado como ferramenta de apoio à decisão clínica e segundo a opinião médica, né? E nós agradecemos aí a todos por terem acompanhado toda essa apresentação e ficamos disponíveis para qualquer questão, né? E a documentação também toda disponível aí para que vocês possam acompanhar e observar. E muito obrigado.